algo invisível está reorganizando as almas. E o mais inquietante é que isso não começou hoje, nem virá anunciado com sinais externos claros. Muitas pessoas sentem isso como um desconforto estranho, uma inquietação sem causa aparente, como se algo dentro delas estivesse sendo chamado a mudar de lugar. Outras sentem exatamente o oposto, uma calma inesperada em meio ao caos do mundo, uma sensação de que, apesar de tudo, algo está se encaixando por dentro. Esse contraste não é aleatório. Ele é o primeiro sinal de que uma reorganização invisível já está em curso. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que as grandes transformações viriam de fora, através de eventos visíveis, crises globais, colapsos sociais ou revelações espetaculares. Mas as mudanças mais profundas nunca seguiram esse caminho. Elas sempre começaram no interior do ser humano, onde ninguém vê, onde não há aplausos, nem testemunhas. É nesse espaço silencioso que agora algo está sendo pesado, medido e realinhado. Não se trata de punição nem de recompensa. Trata-se de coerência vibracional. Aquilo que não corresponde mais à verdade interior começa, naturalmente, a perder sustentação. Relações, hábitos, ideias e até identidades que antes pareciam sólidas passam a soar vazias, artificiais ou cansativas. Não porque estejam erradas em si, mas porque já não vibram na mesma frequência de quem você está se tornando. Muitas pessoas interpretam esse processo como perda. Sentem que estão ficando para trás, que algo está sendo arrancado de suas vidas, mas na realidade o que está acontecendo é uma redistribuição silenciosa de afinidades. O que não ressoa mais se afasta, o que é verdadeiro se aproxima. É um movimento tão natural quanto a água encontrando seu nível, mas infinitamente mais profundo, porque envolve consciência. Há laços que se rompem sem brigas, sem explicações, apenas porque já não há mais campo energético que o sustente. Há caminhos que se fecham sem esforço, não por fracasso, mas por esgotamento vibracional. E há novas possibilidades que surgem quase sem planejamento, como se a vida estivesse empurrando suavemente cada alma para o lugar onde ela realmente pertence. Esse processo não escolhe pessoas com base em crenças, títulos ou discursos espirituais. Ele não reconhece aparência, reconhece frequência. Não importa o que alguém diz acreditar, mas o que sustenta quando ninguém está olhando. Não importa as palavras bonitas, mas a coerência entre pensamento, emoção e ação. É por isso que muitos que se consideravam despertos sentem agora um peso crescente, uma exaustão que não se explica pelo corpo. Sustentar máscaras se torna energeticamente insuportável quando a luz aumenta. Ao mesmo tempo, pessoas simples, silenciosas, que nunca se colocaram como líderes ou exemplos, começam a experimentar uma leveza nova, uma clareza interior que não depende de validação externa. Elas não sabem explicar, apenas sentem que algo dentro delas está mais alinhado, mais íntegro, mais real. Essa reorganização invisível também se manifesta como um chamado à verdade, não uma verdade conceitual, aprendida em livros ou discursos, mas uma verdade vivida, sentida, encarnada. Tudo o que foi empurrado para debaixo do tapete da consciência começa a emergir. Medos antigos, padrões repetitivos, feridas não resolvidas. Não para punir, mas para integrar. A luz não vem para destruir, vem para revelar, e o que é revelado pede escolha. Continuar fugindo, distraindo-se, anestesiando-se, ou encarar o que precisa ser visto para que a alma possa se reorganizar. Essa escolha não é dramática nem pública. Ela acontece nos pequenos gestos, nas decisões silenciosas, nas atitudes que ninguém observa. É por isso que tantos sentem uma vontade crescente de se afastar do barulho, de reduzir excessos, de simplificar a vida. Não é isolamento, é recalibração. A alma busca ambientes, pessoas e experiências que não distorçam sua frequência. Conversas superficiais cansam, disputas de ego perdem o sentido.
A necessidade de provar algo aos outros começa a se dissolver. Em seu lugar, surge um desejo quase instintivo de coerência, de viver de um jeito que faça sentido por dentro, mesmo que isso não gere aplausos por fora. Esse é um dos sinais mais claros de que a reorganização já começou, quando a aprovação externa perde valor e a paz interna se torna prioridade ao mesmo tempo. Quem resiste a esse movimento sente o mundo como um lugar cada vez mais pesado. Tudo parece exigir esforço excessivo. As coisas não fluem. Relações se tornam conflituosas. O futuro gera ansiedade constante, não porque o mundo tenha piorado, mas porque há uma incompatibilidade crescente entre a frequência interna e o novo campo que está se formando. Resistir à mudança consome energia. Aceitar libera. Essa é uma lei silenciosa da consciência. Quanto mais alguém tenta manter estruturas internas baseadas em medo, controle ou aparência, mais a vida parece empurrá-lo para situações de desgaste, como se estivesse dizendo, de forma insistente, isso já não sustenta quem você é. Essa reorganização não divide a humanidade em bons e maus, certos e errados. Ela apenas separa por afinidade vibracional. Cada um é atraído para o campo que corresponde ao que cultiva internamente. Não há julgamento externo, apenas consequência natural. É como um grande ajuste de sintonia, onde cada alma encontra o lugar que reflete sua verdade atual. E essa verdade pode mudar, evoluir, expandir. Nada é definitivo, mas o momento exige honestidade. Fingir não sentir, não perceber, não saber, torna-se cada vez mais difícil. A consciência coletiva está mais sensível, mais exposta, mais transparente. O que antes passava despercebido agora grita por atenção. Talvez você já tenha notado isso em si mesmo. Uma sensibilidade maior às energias dos ambientes. Um cansaço imediato em lugares ou situações que antes pareciam normais. Uma intuição mais afiada, que aponta caminhos e alertas sem explicação lógica. Sonhos mais vívidos, coincidências mais frequentes, encontros que parecem carregados de significado. Nada disso é aleatório. São sinais de ajuste. Quando a alma começa a se reorganizar, ela passa a se comunicar de formas mais sutis, porque o ruído mental já não consegue abafar totalmente sua voz. O ponto mais delicado desse processo é que ele exige responsabilidade interior. Não há mais como culpar apenas o mundo, o sistema ou as circunstâncias. A vida começa a responder de forma mais direta àquilo que você vibra. Pensamentos, emoções e intenções ganham peso. O que você alimenta cresce. O que você ignora se repete. Esse não é um tempo confortável para quem prefere permanecer inconsciente, mas é profundamente libertador para quem escolhe se alinhar. A liberdade que surge desse alinhamento não depende de controle externo, mas de clareza interna. Quando você sabe quem é, o caos perde o poder de desorganizar você. É importante entender que essa reorganização não acontece de uma vez. Ela é gradual, mas constante. Pequenos deslocamentos internos que ao longo do tempo produzem grandes mudanças externas. Não se trata de abandonar tudo de repente, mas de perceber o que já não faz sentido sustentar. Cada escolha consciente fortalece o novo campo. Cada ato de honestidade consigo mesmo ajusta ainda mais a sintonia. Não é um caminho de perfeição, mas de presença. Cair, errar, sentir medo faz parte. O que muda é a disposição de olhar para isso sem fugir, sem se enganar, sem projetar. Muitas pessoas perguntam o que devem fazer diante desse processo. A resposta é mais simples do que parece e por isso mesmo mais difícil de aceitar. Não é sobre adicionar mais práticas, mais informações, mais técnicas. É sobre remover o que é falso, silenciar o excesso, observar sem julgar, agir com coerência, dizer menos, sentir mais, ouvir o corpo,
as emoções, a intuição. A reorganização das almas não pede espetáculo, pede verdade. E a verdade quase sempre é silenciosa, simples e direta. Se você chegou até aqui, provavelmente já sente que algo disso tudo ressoa em você. Talvez não saiba explicar, mas reconhece a sensação. Por isso, antes de seguir, escreva nos comentários: eu escolho a verdade que me reorganiza por dentro. Esse gesto simples não é apenas um comentário. É uma declaração consciente, um alinhamento intencional com o movimento que já está em curso. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like para que essa mensagem alcance outras pessoas que também estão sentindo esse chamado silencioso. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Aqui continuaremos explorando essas transformações invisíveis que estão redefinindo a consciência humana, não com medo, mas com clareza. Porque quando a alma se reorganiza, a vida inteira começa a encontrar seu verdadeiro lugar.